Imagina só se você pudesse viver uma vida assim, sem medos, sem bloqueios, tudo assim que te impede de progredir, de ir para frente, se fosse embora da sua vida. Se não existisse mais, seria incrível, não é mesmo? Mas saiba que isso é possível. Isso é possível com a prática do Ho'oponopono, com essa prática aí abençoada. Então hoje nós vamos para o nosso segundo vídeo. Por que você deve fazer o Ho'oponopono? Começar agora, tá bom? Mas para quem não me conhece, eu sou a Dani, muito bem-vinda a este canal. Gratidão infinita, já te agradeço, gratidão por você estar aí se inscrevendo, compartilhando, curtindo os nossos vídeos, fazendo a nossa família abençoada crescer cada dia mais, né? Levando o bem, o amor para várias pessoas. Mas vamos lá então sobre o Ho'oponopono. Eu conheci o Ho'oponopono tem cerca de uns 3 anos atrás, já tem outros vídeos que eu conto a minha história do Ho'oponopono, que o Ho'oponopono faz milagres na vida da gente. Eu tenho vários relatos de pessoas que vêm falar aqui no canal que já conseguiu várias coisas com o Ho'oponopono. E hoje o nosso segundo vídeo dos benefícios do Ho'oponopono que eu pude sentir na minha vida é viver sem medo. Isso mesmo, você conseguir tirar o medo da sua vida. Quando eu conheci o Ho'oponopono, eu estava num processo, né, de depressão, um processo de ansiedade. Eu já tive, né, transtorno de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, de depressão e me curei de todos eles. E posso dizer que grande parte desta cura foi dada ao Ho'oponopono na minha vida. E pode ser sim esse problema que você está enfrentando. Então eu venho compartilhar esse vídeo com você porque o Ho'oponopono ele tira o medo. Porque o Ho'oponopono, para quem não sabe, né, é uma prática de cura, de reparar erro, de tudo que está errado na nossa vida, tudo que está incomodando a gente, inclusive os nossos medos. Quem aí nunca se sentiu paralisado, parado por medo? Quero agir, quero fazer isso, eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu não consigo, pelo medo, pelo pensar demais, excesso de pensamentos, né? E o excesso de pensamentos vem de medos. Muitas vezes esse medo, gente, está instalado onde? No nosso inconsciente. São medos que a gente vem trazendo, o medo que é um programa tóxico, né? Um programa negativo, é uma coisa ruim que vem paralisar a sua vida. Mas com o Ho'oponopono você consegue, porque eu consegui me livrar de muitos medos. Por quê? O Ho'oponopono, como vocês sabem, né? Nós vamos repetir as 4 frases. Sinto muito, me perdoe, sou grata e eu te amo. O Ho'oponopono vem trazer o quê? A compaixão, a gratidão, o arrependimento, a responsabilização, né? Primeira coisa, nós temos que ser responsáveis por tudo que está aí acontecendo, né? Por tudo que a gente atraiu para a nossa vida, mesmo que de forma inconsciente, inclusive os nossos medos. Esses medos que a gente vem desenvolvendo eles desde a infância, né? Então eu era uma pessoa muito medrosa. Eu já falei aqui em outros vídeos, eu era uma pessoa extremamente medrosa, tinha medo de tudo, porque eu desconfiava de tudo, das pessoas, de mim mesma, eu não confiava em mim, então eu era movida por medo. E quando nós somos movidos por medo, o que acontece? Gente, a gente paralisa a nossa vida. Eu tinha medo, muito medo. Esse processo de medo eu acredito que foi desenvolvido desde o quê? Da minha infância. Sabe assim, quando você é pequeno, que o seu pai fala, olha, faz isso, que senão o bicho-papão vai te pegar, faz isso, seja uma boa criança, porque senão vai acontecer isso com você. Então, desde pequeno, nós fomos criados, baseados onde, gente? No medo. Então, o medo era tipo assim, uma barreira, que não é por mal isso que os nossos pais fizeram isso comigo e com você, né? Que os nossos pais fazem isso, porque às vezes a gente não tem o controle da situação da criança e a gente quer colocar o medo nela para poder ajudar nesse processo de, olha, toma cuidado. Então, o que acontece?
Desde criança nós somos criados com medo. Ai, nossa, vai acontecer isso comigo. Ai, é medo. Nossa, sai desse lugar aí, menina. Sai, tá subindo num pé de manga. Exemplo, né? Eu sempre fui uma criança muito ativa. Eu fui criada em roça, em fazenda, subindo em pé de manga, em pé de goiaba. E aí minha mãe falava pra mim, menina, desce daí, senão você vai cair. Você vai se machucar. Cuidado com o bicho que tem aí. Desce aí e vem aqui. Porque minha mãe queria me ter ali. Então, por proteção, o que acontece? As pessoas vão jogando medo na gente. A criança já fica assim, se eu subir numa árvore eu vou cair. Então, eu vou ter medo de cair. Então, o medo vai sendo criado, tá? Isso é um exemplo que eu dei, gente. Para vocês entenderem. E o medo vai sendo instalado. Só que quando eu conheci o Ho Oponopono, né? Há uns 3 a 4 anos atrás, eu comecei a me sentir corajosa. Porque o Ho Oponopono, à medida que você vai fazendo e você vai vivenciando ele na prática, os medos que estavam instalados na sua mente inconsciente, ele vai se dissolvendo, ele vai sendo curado, ele vai sendo transmutado. E esse medo, ele vai sendo transformado em coragem. Você começa a ter coragem de agir. Você começa a se sentir mais inspirada. Por quê? Como eu falei no outro vídeo, existem 2 formas de viver. Ou você vive de forma inspirada, ou você vive de forma programada. E quando nós fazemos o Ho Oponopono diariamente, né? E nós vivemos o Ho Oponopono na prática, assim como hoje eu vivo ele na prática, você começa a ter ações inspiradas pelo divino, pela divindade, né? Acontece aquela cura inconsciente em você, e à medida que você vai sendo curado, você vai ficando mais corajoso. Você começa a se libertar dos seus medos. Você entende que existem situações na vida da gente que não há necessidade de você ter medo. Que não há necessidade, porque o medo, digamos que 99% do medo que vem para a nossa vida é uma coisa que a nossa mente inconsciente criou. Nós fomos programados desde pequenos para o quê? Viver com medo. Medo, não faça isso por causa disso, disso. Então, desenvolve medo. E o medo, o que acontece quando você faz o Ho Oponopono? O medo vai se dissolvendo. Você vai se tornando uma pessoa mais corajosa em todos os sentidos. Sabe aquele projeto que você está querendo executar, mas você não faz por medo? Sabe aquele projeto que você quer colocar em prática, só que você tem medo? Medo de dar errado, medo da opinião das pessoas, medo das críticas, medo da frustração, medo de criar expectativa e não dar certo. Tá lembrado? Eu vou lembrar vocês. Quando eu comecei esse canal aqui há 2 anos atrás, eu era uma pessoa que ainda tinha medo. Medo de falar para a câmera, para olhar para você e falar que eu amo você. Medo de me expressar. Medo de colocar minha voz no mundo. De dizer o que eu penso, de compartilhar os meus ensinamentos. Então, eu era uma pessoa movida pelo medo. Então, o Ho Oponopono me ajudou tanto que se eu estou aqui hoje falando para você, se hoje eu tenho esse canal, se eu criei o Abençoadamente aqui no YouTube e no Instagram também, foi porque eu tirei o medo da minha vida. O medo de não ser aceita, o medo de ser rejeitada, o medo de não ser aprovada, o medo das pessoas me criticarem, o medo das pessoas falarem mal de mim. Hoje eu sou uma pessoa sem medos. Hoje eu posso falar, e graças a isso foi a prática do Ho Oponopono que eu comecei a fazer e eu nunca mais parei. Tanto é que eu adotei ela para minha vida. Hoje eu adoto ela como filosofia de vida. É de forma tão automática que eu faço, às vezes eu nem sabe assim, é tão automático, tão natural. Hoje para mim é natural.
digamos assim, fazer o Ho'oponopono, receber as bênçãos, viver sem medo, poder vir aqui gravar vídeo pro YouTube sem medo, sabe? Eu tenho alguns comentários aqui que fala que o que eu ensino é balela, de que isso realmente não dá certo, né? Eu vi um último vídeo meu que tem um comentário assim. Mas tá tudo bem, hoje eu estou preparada para viver sem esse medo da aprovação das pessoas. Porque o Ho'oponopono traz essa clareza, além da clareza mental que eu já falei no outro vídeo anterior, hoje eu venho falar da coragem. O Ho'oponopono, então, ele elimina esses medos. À medida que a gente vai fazendo, vai falando essas frases, simplesmente os medos instalados na nossa mente inconsciente vai indo embora. Quando você vê, você tá assim, corajosa, disposta, sabe aquela energia, aquela disposição? Poxa, eu quero fazer isso. Eu não tenho mais medo para fazer isso, não há por que eu ter medo. E o Ho'oponopono me trouxe muito isso, além da clareza mental, ele eliminou praticamente todos os medos da minha vida. Então eu sou muito, muito, muito grata no dia que eu conheci o Ho'oponopono, que eu li o livro Limite Zero, né? Que quem trouxe o Ho'oponopono, difundiu ele aqui no Brasil, né? Foi através do livro Limite Zero, do Dr. Joe, né? Joe Vitale. Então, essa prática abençoada foi disseminada por vários canais. Nós temos o canal da nossa maravilhosa e abençoada Beth Russo. Um beijo para você, gratidão, Beth, por existir e por ajudar a propagar, né, essa prática abençoada do Ho'oponopono, né? E todas essas pessoas maravilhosas aí que estão falando do Ho'oponopono. Porque o Ho'oponopono, gente, é mais do que repetir essas 4 frases, né? Ele é um processo de cura e de cura profunda na vida da gente. E que ele eliminou totalmente os medos. Quando eu conheci o Ho'oponopono, eu era uma pessoa ansiosa, eu era deprimida, eu era triste, eu não era essa Dani aqui feliz, alegre, cheia de energia que vocês vêem no vídeo, não. Eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa depressiva, cheia de medos, cheia de bloqueios. E a minha mágica, gente, a minha transformação foi surpreendente, foi assim, tão grande, que hoje, né, que eu surgiu a vontade, o desejo de compartilhar para vocês. Então, mulheres, homens, crianças, todos podem fazer, né, o Ho'oponopono. Eu ensino para os meus filhos, porque eu tenho 3 filhos. E hoje eu ensino os meus filhos a fazer o Ho'oponopono. Eu falo, tá com raiva, meu filho? Meu filho, vamos supor, foi no futebol, saiu mal. Ai, mãe, tô assim. Filho, Ho'oponopono. E eu já automaticamente, quando ele traz esse problema para mim, eu já corro e faço o Ho'oponopono. Mesmo que ele não faça, eu ensino ele, mas eu faço. É o que eu falo? Eu penso, né, divindade, limpa em mim essas memórias que o meu filho está compartilhando comigo. Limpa essas memórias de fracasso, de raiva, né, que ele sofreu no futebol hoje. Por mais assim, gente, insignificante que você ache que isso pode parecer, não é. E funciona muito. Automaticamente, rapidamente, né, ele melhora e aí ele passa. Esse mal-estar passa. E quando eu comecei, né, fazer o Ho'oponopono pro meu filho, eu tenho até um vídeo aqui que eu falei que ele estava indo mal na escola, ele tinha passado por um processo de sair de uma escola e para outra, então ele estava passando alguns problemas e eu comecei a fazer o Ho'oponopono para ele. Inclusive, né, mães e pais que têm filhos aí com problemas de nota, que não gostam de estudar, eu passei por isso também, gente. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala, né, como eu curei o meu filho, né, como ele voltou a estudar, uma coisa assim. Depois você procura aqui, se você tiver interesse, tiver filhos com problemas escolares. Que sim, eu fazia o Ho'oponopono para ele e foi questão assim de uma semana. Ele mudou totalmente, começou a gostar, tirar notas altíssimas. Ele começou, né, assim, corajar. Eu acho que ele estava com medo de ir para a escola antiga. E como eu comecei para a escola nova, e como eu comecei a praticar o Ho'oponopono muito para ele, ele começou a ter essa coragem,
essa disposição, essa energia de querer fazer novos amigos, de estudar mais, sabe? Parou de ter medo das pessoas, medo de ser criticado, de sofrer bullying. Então, isso tudo o Ho Oponopono trouxe. Então, essa versão aí do Ho Oponopono, né? Que eu trago, eu compartilho aqui, gente, é muito rico. Então, coloque em prática que você vai ver a diferença na sua vida. Deixe aqui nos comentários. Eu vou amar saber, eu leio todos. Gratidão por você que escreve aqui, que deixa a sua história. Deixa a sua história aqui pra gente poder compartilhar, né? Pra gente trocar essa energia e trocar experiências. Eu aprendo todo dia um pouquinho mais, né? E eu sou muito, muito grata por essa oportunidade de estar aqui, de estar entrando na sua casa, de poder estar falando com você. E eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tá bom? Deixa aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloque em prática. Comece a fazer Ho Oponopono agora mesmo. Mais um benefício do Ho Oponopono que mudou a minha vida e pode mudar a sua. Tchau, tchau.